Bom dia, Campus Party. Bom dia, pessoal. Vai começar a palestra de Inteligência Artificial nos Negócios, palco Serpro. Vem para cá. Pessoal, quem aqui tem um negócio próprio ou deseja empreender? Levanta a mão. Bacana. Hoje a gente vai falar sobre isso. E principalmente eu fiz uma brincadeira aqui. Tá dando para escutar aí, pessoal? O som tá... Fiz uma brincadeira aqui sobre mundo real e realidade virtual. Alguém aqui lembra do Matrix ou eu já estou ficando muito velha? A realidade virtual é o que a gente tem até ali no nosso stand, né? Na nossa mesa da Faculdade Senac, que a gente pode entrar no metaverso, que a gente pode viver nesse mundo ilusório. Mas o mundo real, que a nossa intenção hoje é acordar vocês para o mundo real. E a gente vai ser acordado, vocês vão ser acordados em camadas, em passos. Até coloquei ali em cima, primeira camada, segunda e terceira. A intenção é acordar vocês para o mundo real, para esse tema de inteligência artificial, mas devagar, em camadas. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual é a sua história? Qual história vem à sua cabeça quando você escuta a minha história? Eu, atualmente, sou professora de graduação e pós-graduação da Faculdade Senac. Sou fundadora do portal Gamificação Brasil. Mas, fora a Jennifer dos palcos, eu sou alguém igual a você. Alguém que descobriu muito cedo que o caminho era o estudo. Eu sou uma das filhas da Ceilândia. Estudei a vida toda em escola pública. Os meus pais, o meu pai cearense, minha mãe piauiense, vieram para Brasília em busca de oportunidades melhores. Eu lembro de uma das histórias que a minha avó contava, que ela saiu de Parnaíba, num ônibus, veio aqui para Brasília, numa viagem que durava 3 dias. Em casa, ela fritou frango com farofa, porque ela achava que não estragava, e deu para os filhos 5 filhos durante esses 3 dias de viagem. Qual história é a sua? Qual história veio à sua mente? É muito gratificante quando eu estou na faculdade, quando eu estou dando aula, e eu estou conversando com os alunos, e eu consigo apertar na mão dos alunos, olhar no olho dele e falar que ele vai conseguir. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de notas. Eu estou falando sobre virar o jogo. O estudo é a arma mais poderosa que você tem para transformar vidas, a sua e a da sua família. Qual o jogo que você precisa virar? Qual a oportunidade de mercado que você consegue identificar? Hoje nós estamos na Campus Party. Não à toa, o tema central da Campus Party é inteligência artificial. Por quê? Porque é um mercado e potencial, né? Olha só, o mercado atual de hardware e software em IA equivale a mais de 185 bilhões de dólares. E a projeção é que, até 2027, fique entre 780 bi e 990 bilhões de dólares. A IA deve gerar mais de 97 milhões de novos postos de trabalho. Então, funções que hoje você nem sabe ainda. Especialistas em ética em IA, engenheiros de prompt, várias novas profissões estão surgindo. E a inteligência artificial vem transformando a maneira como nos relacionamos, a maneira como nos comunicamos, a maneira como nos conectamos entre sociedade. Agora, eu entendi que precisa estudar. Tem alguns alunos meus aqui até no palco, né, na plateia. Professor, eu entendi que precisa estudar. Mas o quê? Inteligência artificial. Tá, mas como? Tem algumas ferramentas, algumas áreas de aplicação que você pode mergulhar. Como, por exemplo, atendimento ao cliente, marketing, comercial. São áreas de destaque, áreas que você pode implementar a inteligência artificial que está muito em alta.
Primeira delas, atendimento ao cliente. O que você pode fazer? Chatbots e assistentes virtuais, análise de sentimento, respostas automatizadas, sugestões para o atendente. Então, hoje, vocês percebem isso quando entram em contato com alguma empresa. Normalmente tem chatbots já automatizados que te conduzem por uma conversa, que te dá suporte, que resolve os seus problemas. Tudo isso com inteligência artificial. Também a parte de análise de sentimento é bem interessante porque a inteligência artificial identifica qual é o sentimento daquele cliente e consegue dar respostas mais eficientes, consegue levar um tom de voz diferente durante a conversa. E essa resposta automatizada também serve para treinamento dos atendentes. Então, a IA consegue dar sugestões em um tempo muito rápido para determinado problema, para que os atendentes consigam resolver essas demandas. Essa aqui, fiz questão de colocar, é uma imagem criada por uma das nossas alunas, Joyce Santos, que é do curso de IA generativa. Então, ela criou o chatbot e fez essa imagenzinha do robô. Uma das ferramentas, e eu gosto de colocar logo grande para vocês tirarem foto, anotar, vou passar algumas ferramentas aqui para vocês. Uma das ferramentas que podemos usar para chatbots é o Zendesk. Tem uma parte de inteligência artificial nele, e aí você consegue realmente automatizar toda essa parte de atendimento. Olha só, um dos depoimentos dos clientes deles. O Zendesk mudou a maneira como falamos com os nossos clientes, porque agora podemos corresponder ao tom deles na conversa. Não importa se eles se divertem usando emojis ou preferem uma conversa mais informal. Esse depoimento é da Stacy, gerente de experiência do cliente da Freedom. Então, olha só, teve um problema com o cliente, nesse caso aqui, o cliente enviou, perdi meu voo de volta para casa, um voo para Chicago. A inteligência artificial vai entender que o cliente tem um problema com o bilhete, vai verificar se o cliente participa do programa de recompensas e vai remarcar no próximo voo disponível. Tudo isso em um processo automatizado, tudo isso em um processo rápido, otimização de processo, redução de custo. E no marketing, como que a gente consegue aplicar? Principalmente, vocês provavelmente já viram também, personalização de conteúdo, criação de conteúdo com IA generativa, previsão de comportamento do cliente. Então, a gente consegue criar conteúdos muito mais personalizados. Estamos na era da hiperpersonalização. Então, conseguimos criar conteúdos tanto de texto, imagem, vídeo, e principalmente prever o comportamento do cliente, identificando padrões. Sempre que a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando sobre alimentar uma inteligência artificial, treinar uma inteligência. Ela vai recorrer a um banco de dados que ela vai buscar essas informações. E aí sim vai retornar para o seu usuário, para o seu cliente, as informações baseadas no que você colocou lá. Por exemplo, eu duvido muito que alguém aqui não tenha usado o ChatGPT, né? Alguém aqui nunca usou? Maravilha. Por que é tão interessante o ChatGPT? Porque é uma inteligência artificial muito narrativa. Então, quando a gente prefere criar textos, é importante utilizar o ChatGPT. O storytelling dele é melhor do que em outras inteligências artificiais. E aqui vai um prompt bônus para quem tem negócio ou deseja abrir um negócio. Olha só, momento de foto. Prompt bônus. Você pode pedir para a inteligência artificial criar um conteúdo para você, colocando esses parâmetros. Então, você vai descrever público-alvo. Quem é o público-alvo? Idade, profissão, segmento, interesses. Qual que é o perfil dessas pessoas que você está criando o conteúdo? Empreendedores, profissionais de tecnologia, estudantes. Quais são as dores dessas pessoas? Quais os principais problemas, desafios, frustrações? Quais são os desejos? O que essas pessoas desejam? O tom de voz. Se é informal, se é educativo, se é técnico. Formato do conteúdo. É um post para as redes sociais? Ah, é um blog? É um artigo para um blog?
é um roteiro para um vídeo, o que você precisa? E o Call to Action, que é o que você quer que o seu cliente faça, o que você quer que o seu usuário faça. Você quer que ele marque uma agenda com você, você quer que ele vá na sua loja física, você quer que ele inicie uma conversa pelo WhatsApp, o que você quer. Alguém aqui já ouviu falar dessa ferramenta, HeyGen? Levanta a mão. Maravilha. Como eu disse, coloco a logo grande para vocês anotarem e tirarem foto. Olha só que interessante. Pode soltar o vídeo, pessoal? Pode tirar o áudio. Pode tirar o áudio? Obrigada. Olha só. Nessa ferramenta, você consegue criar avatares. Então, você cria um avatar de inteligência artificial que vai criar conteúdo para você em vídeo. Você pode colocar exatamente o que esse avatar precisa falar e ele vai falar palavra por palavra. Ou então, você pode colocar um script e ele vai realmente criar todas as cenas do que esse avatar precisa fazer. Então, se você é tímido, você pode até fazer o seu avatar em inteligência artificial e esse avatar criar conteúdo para suas redes sociais. Não tem problema. Então, a gente deixa de gastar muito tempo criando conteúdo, cria o seu avatar em IA e ele cria conteúdo para você. Assim como você também pode escolher algum avatar que tem na plataforma e você pode utilizá-lo. E também não vai ficar estranho a sua voz, porque ele vai gravar também a sua voz, caso você queira. Então, é realmente um avatar seu, uma IA sua, falando o que você quiser, gravando conteúdos de vídeo. E essa ferramenta, alguém conhece? Essa, até o pessoal ali da Campus Party está conhecendo e está usando. Runway. Então, a gente utiliza para animar imagens. Olha só que interessante. Pode soltar. Com áudio. Vamos soltar o vídeo. Aqui a gente vê uma cena, né, uma fuga da polícia, mas deixa eu te contar, nada disso existe. É um vídeo criado. Olha só como que acontece. Tem uma imagem do local, a gente pode adicionar um elemento 3D ali de um carro, coloca uma imagem de referência também, e de repente a gente consegue criar o vídeo baseado em imagens. Então, a produção de conteúdo aumentou muito. Nós podemos fazer takes, podemos fazer filmes até de inteligência, usando inteligência artificial. Esse é o nível de detalhamento que nós chegamos. Beleza? Pode passar. E nesse próximo vídeo, só para vocês perceberem que não é só com carro, mas olha só o nível de detalhe desse rosto. Esse também é um vídeo, pode soltar, pessoal, por favor. Esse também é um vídeo criado na ferramenta Vel, falando em português para vocês compreenderem bem, do Google. Então, você consegue criar vídeos desse tipo utilizando essa ferramenta. Realmente, conseguir criar cenas e criar filmes. Esse é o nível de detalhamento. Opa. E mais uma área comercial. Como aplicar a inteligência artificial na área comercial? Previsão de vendas, automação de propostas e precificação dinâmica. Você consegue prever as vendas baseado no comportamento do seu cliente. Você também pode automatizar as propostas. Por exemplo, na aula do MBA de IA para negócios, lá na Faculdade Senac, os alunos criaram um chatbot que o usuário colocava o nome, telefone, e-mail, colocava algumas informações da empresa dele, como número de funcionários ou algumas dores dele, e ele já encaminhava, esse fluxo já encaminhava para dar uma proposta personalizada para o cliente. Olha só a otimização desse processo. Assim como precificação dinâmica. Antes, eu já trabalhei em uma empresa de turismo, e um dos nossos concorrentes indiretos era o Booking.
Então, a gente conseguia rodar uma IA que sabia exatamente qual o preço dos quartos em cada cidade, em qualquer dia. E a gente conseguia otimizar isso para os nossos valores. Então, a gente conseguia ter mais competitividade de mercado. Olha só, Jennifer, eu entendo a parte até do Zendesk, mas eu já tentei com ele e eu achei um pouco caro. Então, eu trago uma solução para você semelhante. Essa ferramenta aqui, Zaya, consegue te auxiliar tanto na parte de atendimento quanto na parte comercial. Você consegue, por menos de R$200, ter agentes de IA trabalhando para você. Se um já é bom, olha só, que interessante. Você consegue realmente ter um agente para fazer a parte de suporte, para fazer a parte de atendimento, para fazer a parte do vendedor, para fazer a parte do social media. Tudo isso a gente consegue otimizar. Então, a gente cria agentes para que o nosso trabalho foque mais na estratégia e deixe essa parte operacional com a inteligência artificial. Mais uma ferramenta, ManyChat. Olha que interessante. Esse é um fluxo que conduz o usuário dentro de um funil de vendas. Então, você pode chamar a atenção dele nas redes sociais e quando ele entrar nas redes sociais, ele passa por toda uma jornada lá dentro até o ponto de comprar algo. Você pode fazer uma integração com o sistema de pagamento e só disponibilizar o link. Então, ele só vai efetuar o pagamento. Provavelmente, vocês acompanham influenciadores e vocês já viram algum influenciador falar assim: se você quer acesso ao meu e-book ou se você quer acesso ao meu curso, digite a palavra quero em algum post. Ou responda esse story com a palavra aula, e-book. Isso é feito no ManyChat. E esse comando que é dado é um gatilho que inicia todo esse fluxo, toda essa conversa, para guiar todo esse usuário dentro desse fluxo. E esse, para quem gosta de programação, para quem gosta de tecnologia, é uma das ferramentas também muito poderosa, N8N. Então, a gente consegue criar agentes e fazer esses agentes se comunicarem com outros agentes. Então, a gente pode programar em JavaScript, em Python, e a gente consegue ter muito mais liberdade para que a gente otimize processos muito específicos da nossa empresa. Ok, Jennifer, então eu sei que eu preciso estudar, eu entendi isso. Eu sei o que estudar, inteligência artificial. Eu sei como, sei umas ferramentas, e agora eu vou te dar onde também. Lá no Senac, nós temos alguns cursos voltados à inteligência artificial. Tanto cursos livres, quanto curso técnico em IA, quanto pós-graduação, MBA em IA para negócios, pós-graduação em Data Science e IA. E olha só, deixa eu até fazer o jabá aqui, que as matrículas estão abertas para pós-graduação, hein? E eu sou professora de lá também. E um checklist final para você que tem negócio ou pretende abrir o negócio e utilizar a inteligência artificial. Primeiro ponto, defina os objetivos. Não tente agarrar o mundo com as mãos. Não tente implementar a inteligência artificial no atendimento, no marketing, no comercial, tudo de uma vez só. Por quê? Você está aprendendo com a IA. Escolha um objetivo. Escolha uma área e aí sim, foque. Você, por exemplo, pode focar em atendimento. Focou em atendimento? Aí você vai entender quais ferramentas são viáveis para o seu negócio, são acessíveis para o seu negócio de acordo com a sua empresa, de acordo com o tamanho do seu negócio, de acordo com a sua demanda. Estruture dados e comece os testes. Lembra que eu falei que inteligência artificial é treinamento? Ela vai buscar as informações em uma fonte de dados. Então, você precisa estruturar esses dados. Outro ponto, capacite a sua equipe. Não adianta a gente investir em inteligência artificial e alguma pessoa na ponta que vai trabalhar com ela não está capacitada. Então, treine o seu time.
Analise os resultados. Sempre que a gente está falando de tecnologia, estamos falando sobre análise de dados e otimização. Então, analise os seus dados e otimize e melhore. Pessoal, quebre a quarta parede. Vá para a quarta camada. Passamos pelas 3 camadas aqui. Seja o protagonista da sua jornada. E lembre-se, é sobre virar o jogo. Muito obrigada, pessoal. Tem tempo ainda para perguntas? Tem tempo para perguntas então, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta, mas lembrando que a gente está ali com a mesa da Faculdade Senac, então todos os detalhes você pode tirar ali com a gente, eu vou estar lá o dia inteiro também. Pode falar, alguém pode levar o microfone para ele? Está escutando? Alô. Jennifer, primeiramente, parabéns pela palestra aí. Eu sou estudante de ciência de dados. Em relação ao treinamento da IA, eu queria saber quais são os principais desafios em relação a essa coleta de dados e a preparação para poder treinar. Não falhou o áudio. Acho que está chegando outro microfone aí para você. Ah, tá. Pessoal que está assistindo em casa, pode comentar no YouTube também. De toda forma, pessoal, eu vou estar aqui do lado, vocês podem tirar todas as dúvidas e vou estar o dia todo ali na mesa da Faculdade Senac. Tá bom? A gente vai conseguir outro microfone ainda? Pessoal, quem tiver dúvidas, eu estou esperando aqui do lado. Obrigadão, pessoal.